Boa noite. Vamos continuar o ciclo de vídeos falando sobre o ciclo litúrgico da Igreja Ortodoxa. Então, dando continuidade, nós vamos hoje falar sobre a Sexta-feira Santa, dia da crucifixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rei dos céus, Consolador, Espírito de verdade, Tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bem, doador da vida, bem habita em nós. Purifica-nos de toda impureza e salva nossas almas, Tu que és bom. Bom, o ciclo litúrgico é o ano inteiro e nesta altura nós estamos falando sobre a Semana Santa. Já vimos Sábado de Lázaro, Domingo de Ramos, vimos a Quinta-feira Santa, é dia da última ceia, instauração da Eucaristia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Sexta-feira Santa, né? Dia da crucifixão do nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia mais terrível da Semana Santa, né? Na quinta-feira nós vemos um dia de luz e sombra. O Senhor nos oferece seu corpo e seu sangue. E ao mesmo tempo temos a traição de Judas. Esses dois contrastes estão juntos no mesmo evento. Então, Cristo, depois da última ceia, ele é preso e levado ao julgamento. Cristo, que não tinha crime algum, que não tinha pecado, que curou, ensinou, trouxe esperança. Pôncio Pilatos, ainda tentando livrar o Senhor, porque não havia crime nenhum nele, ainda tenta apelar para o bom senso. Daquela multidão que no domingo proclamava Cristo Rei, o Messias, e na sexta-feira ele foi condenado e crucificado. A sexta-feira tem um significado profundo. Inclusive quero fazer uma referência bem particular. A Semana Santa, na minha infância, eu cresci na Igreja Católica Romana e lembro que a Semana Santa era uma celebração que era marcada pela sexta-feira. A crucifixão do Senhor era a Semana Santa. O sábado, eu nunca soube exatamente o que era o sábado. E domingo aparecia
Cristo lá na igreja com uma roupa diferente, branca. A ênfase, e isso é uma herança, creio eu, herança ibérica, particularmente espanhola, né, do drama da crucifixão. Então, quando se falava em Semana Santa, era sexta-feira. Não é? Isso me marcou muito, né? Ficou gravado, né, na memória esse momento da Semana Santa. Então era solenidade, havia um recolhimento, havia um respeito, né, pela Sexta-feira Santa. Hoje mudou bastante, não é? A sociedade mudou bastante e nós vemos que a sexta-feira é um feriado. Hoje se transformou num feriado e pouco repercute na vida das pessoas a sexta-feira. Então vamos fazer um pequeno contraste, né? Sem querer fazer comparações que são odiosas, mas lembrar que na tradição oriental, na tradição ortodoxa, a tradição bizantina, a sexta-feira é um momento crucial, mas ele é vivido de uma outra forma, pelo menos se propõe, né? Porque a sexta-feira está dentro de um conjunto chamado Grande Quaresma. A Grande Quaresma, o jejum de 5 semanas, é a maior quaresma da Igreja Ortodoxa. E de forma que muda bastante a percepção do que é a sexta-feira, porque esse longo jejum nos coloca no centro da experiência da sexta-feira. Então nós não assistimos à sexta-feira, nós participamos ou somos convidados a participar. E o jejum, a abstinência, é uma forma de estar acompanhando Cristo, né, na sua morte. A experiência da quaresma nos faz morrer um pouco, e no sentido prático e mesmo simbólico e espiritual, é uma morte, né, ao pecado, né, onde nós vivemos, né, a crucifixão das nossas paixões. E, desta forma, o sábado e principalmente o domingo da ressurreição tem um outro sabor. O sabor da ressurreição. Porque nós vivemos a morte que experimentamos na quaresma, né? Então é interessante isto, porque dessa forma a Semana Santa é um dia de jejum rigoroso. Se come o mínimo possível, um prato de sopa, um suco. Não é dia de banquete. Na tradição latina, aqui no Brasil, né, a sexta-feira é um bacalhau. Nada contra isso, apenas a questão da maneira como se olha
Cristo está morto e nós não podemos festejar. A vida está morta, porque Ele é a vida. E nesse dia Ele morre. Mas qual é o significado então da sexta-feira? Na verdade, a cruz que inclusive alguns cristãos têm dificuldades, não é? Eles não veneram a cruz, não beijam a cruz, porque dizem que não vão crucificar novamente a Cristo. Pensam que é um símbolo que tem que ser afastado. E é justamente o contrário que a tradição da igreja nos mostra. Os primeiros 300 anos da igreja é martírio, é morte. Muitos foram crucificados por serem cristãos, de forma que o martírio e o sofrimento acompanhou o testemunho de milhares de cristãos que foram sacrificados. De forma que a cruz foi uma sementeira de cristãos. Quanto mais matavam cristãos, mais crescia. Por quê? Porque a cruz significava o triunfo do amor. É um paradoxo. Porque veja, vamos entender por que a cruz. Em primeiro lugar, Cristo, Deus encarnou como homem, se fez homem para morrer por nós, para morrer por nossos pecados, e dessa forma, com seu sangue derramado, nos comprou, nós somos perdoados em Cristo, no seu sacrifício. Então a cruz é um ato de amor, a cruz é salvação, a cruz é a morte do pecado, é a morte do mal. Portanto, a cruz é instrumento de salvação. Por este motivo, os cristãos, desde o início da igreja, se identificaram com a cruz como símbolo do pertencimento a Jesus Cristo. Então, como é que nós vamos ter vergonha da cruz? Como é que nós vamos fugir da cruz? Abominar a cruz? Já dizia São Paulo, a cruz é loucura para os gregos, que eram filósofos intelectuais, e escândalo para os judeus, que eram extremamente zelosos. No campo religioso. Então é um escândalo a cruz. Então eles não entendem a cruz. Que eu já falei, é um paradoxo, onde Cristo, sendo Deus, se deixa morrer. Então, a morte de Cristo é um sacrifício oferecido ao Pai. É um ato amoroso. Por este motivo, volto a repetir que os antigos primitivos cristãos se identificaram com a cruz, de forma que nós utilizamos a cruz como sinal do nosso compromisso, do nosso pertencimento a Cristo. Então, inclusive, circula por aí um estudo dos benefícios quando se abençoa a cruz, com a cruz, os alimentos, a água. Então, a cruz é símbolo da derrota do mal. Lembremos aquele episódio lá no Antigo Testamento, quando o Senhor
pede a Moisés para tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. O que aconteceu? Desculpem, hoje a minha garganta não está muito bem, mas paciência. Então veja, no Antigo Testamento, quando Moisés está tentando tirar o povo escravizado no Egito, e Jesus é o novo Moisés, ou uma figura desse Moisés libertador. Na verdade, Moisés é sinal de Jesus Cristo e é ele que nos livra do faraó, do poder deste mundo, do mal deste mundo. De forma que, quando Deus entrega a Moisés a tarefa de tirar o povo, dá-lhe alguns sinais para convencimento do faraó. As 10 pragas, as pragas do Egito, né? E a última praga era a morte dos primogênitos. Então o que acontece? O anjo do Senhor vem para destruir os egípcios. E por este motivo, as casas dos judeus tinham que ser marcadas com um sinal. Na verdade, podemos dizer que era a cruz, o sinal da cruz. Havia uma pintura, né, nas casas, na porta. E o anjo do Senhor passava como uma foice. E as casas que estavam marcadas o Senhor não tocou. Então eu vi um estudo dizendo que quando você abençoa, faz o sinal da cruz nos alimentos, na água, modifica os alimentos. Há uma energia, né, no gesto da cruz. Por isso que Cristo nos abençoava com o sinal da cruz. De forma que a cruz é sinal de pertencimento, proteção, por isso que nós devemos fazer o sinal da cruz ao sair, ao entrar, ao comer. Ao estudar, no trabalho, em casa. De forma que a sexta-feira se transformou no triunfo do amor. Eu pergunto, você venera a cruz? A cruz do Senhor? Você beija a cruz? Ah, mas eu não vou beijar, não. É sinal de opróbrio. Não é o contrário, é sinal de amor. Porque, ora, se Cristo subiu na cruz e beijou a cruz com seu corpo, por que eu vou me negar a beijar a cruz? Não tem sentido. Então, podíamos explorar muitos aspectos da sexta-feira e da própria cruz. Volto a repetir mais uma vez que a cruz se transformou no símbolo de Cristo. A cruz significa eu sou cristão. Por isso é importante carregar a cruz no nosso corpo. O sacerdote está aqui, é uma cruz de madeira, tem uma cruz de metal. Como estamos falando da Sexta-feira Santa, na Grande Quaresma nós utilizamos a cruz mais simples, de madeira. A metálica fica para outro momento. E esta aqui é uma cruz de bênção. A igreja, o templo, tem uma cruz. Na igreja temos uma cruz. No altar há uma cruz.
De forma que a cruz é um sinal de vida. Os exegetas, os padres gregos, né, da patrística grega, desenvolveram tratados, estudos sobre a Santa Cruz e chamavam a cruz de árvore da vida, porque ele proporciona a vida. Reparem que é um duplo significado. A morte do pecado, a morte da morte, e ao mesmo tempo a cruz permite a ressurreição. Da cruz, o Senhor é levado para o túmulo, que é representado na sexta-feira, a passagem da sexta para sábado, Jesus está no túmulo. É muito interessante. Cruz, túmulo e túmulo aberto. Domingo de Páscoa. Essa é a dinâmica da Semana Santa. Um aspecto muito interessante, curioso até, é que o cristianismo moderno, que o paraíso, o reino, sem passar pela cruz. O que é impossível, porque só há vida eterna, paraíso, reino de Deus, se passamos pela cruz. Por quê? Porque é necessário a santificação. É necessário a morte do pecado, para que o pecador seja salvo. Então, a cruz, voltamos a repetir, é o duplo significado. Primeiro, é a morte do mal. É a morte do pecado. É a morte do passageiro. E aí significa a vitória do amor. A vitória da vida. A derrota da morte. E diz o canto do domingo de Páscoa: Cristo venceu a morte pela morte. Aos que estavam no túmulo, Cristo deu a vida. Aleluia, aleluia. O que parece uma ignomínia é graça de Deus, a ressurreição do Senhor. E aí nós vamos viver a Páscoa verdadeiramente como ressuscitados, porque nós não podemos fazer de conta que Cristo morreu e nossa vida continua a mesma. Não é possível. Não é possível que nós continuemos indiferentes ao sacrifício de Cristo. Então, Cristo nos salva, veio nos salvar, Ele pagou pelos nossos pecados, pagou nossa dívida, por amor. Nada obrigou a Cristo a morrer e ressuscitar. Foi o amor. Não é o poder de Deus, Deus ressuscitou pelo poder, não. É o poder do amor que ressuscita Cristo. Porque se Ele morreu por amor, nós ressuscitamos no amor de Cristo. Então, o pecado, as trevas, o mal, a doença, tudo isso morre. Cristo nos oferece a vida nova, a vida eterna. Portanto, a cruz é necessária. É um paradoxo.
Inclusive, é bom lembrar que o cristianismo foi acusado de masoquismo, gostar de sofrer. Não é bem isso, não é gostar de sofrer, porque a cruz é passagem. Ora, se eu preciso chegar naquele lugar maravilhoso, eu tenho que passar por este momento difícil, que é a cruz. Portanto, em vistas ao nosso futuro, a cruz é necessária. Volto a repetir, não podemos entrar no paraíso sem passar pela cruz. Tem gente querendo furar a fila, alterar essa realidade, querem viver na glória de Deus sem passar pela cruz. Ora, se o próprio Cristo passou pela cruz sem ter pecado, por que nós vamos nos isentar? Vamos nos afastar? Da virtude, da morte do pecado. Se estamos na cruz é para que o pecado morra. Então a sexta-feira se transformou num dia de trevas, um dia obscuro. O Senhor da vida está morto. O Criador de todas as coisas está pregado numa cruz. No entanto, Cristo na cruz fala: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o bom ladrão, atenção, bom ladrão é o que se arrepende. Não é o que é favorecido por leis injustas, é o pecador arrependido. Salmo 51. Então, sexta-feira é o triunfo do amor, por isso que é a paixão do Senhor. O Senhor vive o amor pela humanidade que ultrapassa, né, o cálice de Deus, derrama, né, seu imenso amor por nós. E a paixão do Senhor, o amor por nós, faz ele morrer e posteriormente ressuscitar. É isso que nós celebramos na sexta-feira, e nós temos que acompanhar Cristo, morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. E daí nós vamos começar a entender a alegria da festa pascal, da celebração litúrgica, da ortodoxia, comemorando, Cristo ressuscitou. Mas para que Cristo ressuscite, é necessário, primeiro, que ele morra. Não é bem Cristo que morre, o que morre é o nosso pecado. Porque quem está lá na cruz, fazendo uma comparação, não é Cristo que está na cruz. Sou eu que estou na cruz. Porque Cristo está no meu lugar. É essa a realidade que nós não enxergamos. Atenção! Isto aqui vai cair na prova. Sou eu que está na cruz. Cristo está no meu lugar. É claro que não sou eu que está lá, mas ele está me representando. Sou eu quem deveria estar lá. E o mistério do amor de Deus, a misericórdia de Deus, é que permite que Cristo morra no meu lugar para que eu seja livre. Portanto, agora eu posso também morrer para o pecado,
fazer com que o mal morra em mim e o amor triunfe. E aí aquela tristeza da sexta-feira, que é o momento da meditação sobre a morte, o efêmero, o passageiro, deveria nos fazer e cair no arrependimento, de ver o imenso amor de Deus por nós. É isso que nós celebramos, é isso que nós temos no dia da Sexta-feira Santa. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o sábado, que pouco se compreende o papel do sábado. Já anunciando um pouco o próximo capítulo, sexta-feira, o dia da cruz, sábado, o dia do túmulo, Cristo no túmulo. E domingo, domingo de Páscoa, é dia da ressurreição, dia da festa, a festa das festas. É por isso que eu ia dizer, na cruz, os dois ladrões que no início do momento da crucifixão, eles questionaram Cristo. Ah, mas não eras tu que ia salvá-los? Por que não te salvas? Ainda recriminaram. Mas eu calculo que depois de 3 horas, depois do próprio Cristo falar, Senhor, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, um dos ladrões se converte. Um dos ladrões suplica a Deus o perdão. E disse-lhe, é um momento sublime, o momento da derrota de Cristo. O bom ladrão enxerga Deus aí e disse, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E o Senhor, no meio do sofrimento, disse-lhe, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É um milagre. Aquele homem enxergou Deus na derrota, no sofrimento, na dor, na hora da morte, ele enxergou. E Deus lhe deu o paraíso, assim. Imediatamente. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele acreditou e foi salvo. Hoje está no paraíso. Portanto, a sexta-feira é um dia muito importante. Os cristãos ortodoxos jejuam as quartas e sextas-feiras do ano inteiro, além das quaresmas, o ano inteiro. Poucas sextas-feiras não se jejua. Depois de uma quaresma, por exemplo, de Natal, de Semana Santa, que leva a Páscoa, a grande quaresma, a semana depois da Páscoa, não se jejua na sexta. Por quê? Porque é semana de festa, semana de ressurreição. Mas o resto das sextas-feiras do ano, nós lembramos a cruz e jejuamos. Não é? Jejuamos. Alguns comendo pouco ou não comem. Não é? Mas é dia de lembrar a morte do Senhor. É dia de nós também contemplarmos a nossa morte, para olhar a ressurreição. Não é para masoquismo, querer sofrer, mas para contemplar a ressurreição. Contemplar nossos pecados crucificados. Crucifiquemo-nos para ressuscitar com Cristo. Boa semana, então, e que Deus nos abençoe. Até a próxima edição.